Doutor Lair, por que o senhor afirma que simplesmente tratar os níveis elevados de glicose, né, que o pessoal entende aí como diabetes, a diabetes está alta, a glicose está alta no sangue, é como enxugar gelo? Mais uma outra metáfora aí. Mais uma outra metáfora. Então, olha só, eu estou conversando, mesmo que você seja leigo, tá? Você que está aí me assistindo. Eu vou lhe fazer uma pergunta, claro que ela é retórica, você não dá para me responder, mas me acompanhe, por favor. O que você acha que é mais nobre? O que está dentro do sangue ou o que está dentro da célula? Para que existe o sangue? O sangue existe para alimentar as células e trazer o lixo de volta. O sangue leva nutrientes, leva vitaminas, minerais, aminoácidos, oxigênio e traz as porcarias. Porque a célula também faz cocô e xixi. Só que é diferente. Mas ela também tem o seu lixo. E esse lixo tem que ser retirado. Então, o sistema circulatório, ele faz um trabalho de levar e trazer. Levar nutrientes e trazer sujeira. Por exemplo, ele traz o gás carbônico de volta, que é eliminado, e leva o oxigênio. Então, o trabalho do aparelho circulatório, do sistema circulatório, você pode chamar dos dois jeitos, é abastecer a coisa importante, que é a célula. Porque a célula tem a sua membrana, a célula tem as suas organelas, lá está a mitocôndria, lá está os ribossomos, lá está a mais importante molécula do corpo humano, que se chama DNA, está lá protegida. Então, será que eu lhe convenci que o interior da célula é mais nobre do que o sangue, que está apenas fazendo um transporte para levar e trazer e abastecer a célula, que é a rainha da história? Bom, eu espero que eu tenha convencido você disso. Agora eu lhe pergunto, se eu tenho açúcar demais no sangue e eu injeto insulina nesse paciente e ele pega esse açúcar que está no sangue, que está prejudicando, e empurro para dentro da célula, você sabe aquele lixo que você joga para debaixo do tapete? Você acha que você jogar o lixo para debaixo do tapete vai resolver o problema? Claro que não. O cheiro vai continuar o mesmo. Você pode até esconder o lixo debaixo do tapete, mas você não fez higiene na sua casa. Então, se eu pego o açúcar, que é veneno, principalmente em excesso, e empurro ele para dentro da célula, que é o tecido, que é a região nobre, você acha que eu estou fazendo algum favor para a célula? Não. Eu estou limpando o sangue. Aí eu posso tirar o exame e falar assim, a sua glicemia está muito bem, parabéns. Mas onde é que foi parar? Foi parar dentro da célula. Então, o segredo não é você limpar o sangue. O segredo é você não acumular açúcar dentro da célula. E para você não acumular açúcar dentro da célula, você não pode comer açúcar, nem carboidrato, porque todo carboidrato, você perguntar para o carboidrato o que é que você quer fazer quando crescer, ele vai dizer, eu quero açúcar, quero ser açúcar. Todo carboidrato, o sonho dele é virar glicose. Então, se eu como uma farinha, se eu como uma massa, eventualmente isso vai virar açúcar. Então, se eu tenho diabetes, não é um remédio que vai me curar. Não existe remédio que cure diabetes. É uma nutrição adequada, onde eu tiro o máximo que eu posso de carboidrato. No sangue, eu queria saber a sua opinião sobre adoçantes artificiais. Na maioria, é pior do que açúcar. Se eu pudesse fazer uma resposta curta e grossa. Na maioria. Vamos pegar dos dois mais famosos, tá bom? Que é o aspartame e a sucralose. São os dois que mais vendem no mundo. Eu diria que os dois juntos é capaz de fazer 85%, 90% do mercado. Tem mais de 6 mil produtos adoçados com aspartame nas prateleiras dos supermercados. Pra você ter uma ideia. O aspartame, ele é constituído de 3 coisas. Um éster metil, 10%, um aspartato, 40%, e uma fenilalanina, 50%. O éster metil, se você esquentar ele no forno ou na frigideira, ele vai virar metanal. Metanal, você conhece, é o formaldeído, que é 45%, que recebe o nome de formol. Você pega um cadáver, não quer que ele estraga, você põe ele no formol. Ele é veneno, tá? Então, o que é um conservante, mas veneno. Então, 10% daquele aspartame que você colocou no seu café
vai virar, eventualmente, quando passa pelo fígado, vai virar metanal, que vai virar formol. Tá? Isso é o primeiro. O segundo, que é 40%, é o aspartato, que é um aminoácido que é neurotóxico. Se você tem um excesso de aspartato no cérebro, o aspartato é uma excitotoxina. Ele estimula o cérebro, ele faz você ficar mais nervoso, faz você ficar inquieto. E os outros 50% é fenilalanina, que é um aminoácido que tem que ser transformado em tirosina, a não ser que você tenha um polimorfismo genético chamado fenilcetonúria, que é identificado com a teste do pezinho na maternidade que tem teste do pezinho. Não é toda maternidade brasileira que tem um teste do pezinho. Então, eu posso estar dando aspartame para um indivíduo que tem a fenilcetonúria. Essa pessoa não pode ingerir fenilalanina, porque ela não vai ser capaz de transformar a fenilalanina em tirosina. Vai acumular fenilalanina e isso vai fazer lesão cerebral e vai cair a inteligência dessa pessoa. Então, para que eu estou correndo esses riscos todos? Só para fazer o meu café ficar um pouquinho mais doce? Esse é o aspartame, que foi durante muitos anos o mais vendido. Tem vários nomes aí, eu não vou entrar em nomes comerciais. O outro que eu vou discutir com você é a sucralose, que é uma combinação de galactose com frutose, que não existe na natureza. Então, eles não poderiam ter feito um adoçante artificial sem fazer um estudo a longo prazo, porque isso aí é um remédio. Se isso não existe na natureza, não pode ser dado sem estudo. E não existe nenhum estudo a longo prazo. Eles dizem assim, mas ele absorve quase nada. Mas ele ainda tem 3 átomos de cloro, que também é tóxico. Então, é outro problema. Então, tem pessoas que têm enxaqueca, cefaleias intensas, distúrbios oculares, e etc., e estão indo no médico e não sabem que é por causa do adoçante artificial. Então, eu recomendo você parar o seu adoçante artificial, seja lá qual for, por 15 dias. Vou ver o que acontece. Se aquela dor de cabeça sua sumir, é por causa daí. Então, no frigir dos ovos, eu diria para você que açúcar faz menos mal do que adoçante artificial. E muitos adoçantes artificiais engordam. Não tem caloria. Não quer dizer nada, não tem caloria. Ele estimula a sua vontade de atacar a geladeira à noite. Depois que eu comecei a usar, eu só ataco a geladeira à noite. É porque ele mexe no cérebro e você fica com a vontade de comer carboidrato. Entendeu? Doutor Lair, imunidade é o tema atual, está todo mundo falando aí de imunidade, sem sombra de dúvida. O senhor tem uma metáfora também interessante sobre os tipos de imunidade no corpo humano. Por favor, fale um pouquinho sobre elas. Existem 2 tipos de imunidade. Existe uma imunidade inata e uma imunidade adquirida. A inata, ela está lá pronta, já nasceu pronta. Ela é inespecífica. Ela não é para esse ou para aquele germe. Ela é inespecífica. Ela é o natural killer, é o macrófago, são células do sistema imune que estão aí protegendo a gente. É muito importante. Por exemplo, o natural killer, que é o exterminador natural, essa célula ataca vírus muito bem e ataca células cancerosas. Nós temos milhares de células cancerosas por dia, todos nós. Por que não forma um tumor? Porque o natural killer está lá, ele vai lá e mata a célula no ninho, antes dela poder formar tumor. Bom, isso é a imunidade inata. A imunidade adquirida, ela é uma imunidade mais... Ela deixa a inata entrar na jogada. Se a inata não der conta, ela pede ajuda adquirida, que aí são os linfócitos T e os linfócitos B de bola. T e B é adquirida. A metáfora que eu faço é o seguinte: você liga a sua televisão, está passando um filme. Você começa a assistir, gosta do filme e acaba assistindo o filme até o final. Você não pediu para assistir aquele filme, você não comprou aquele filme, você não alugou aquele filme. Você simplesmente ligou a televisão e estava lá. Agora, se você quer assistir um filme específico, não é só ligar a televisão. Você tem que ligar a televisão, tem que entrar, se você está na net, você tem que entrar no Now, ou se não, se está no Sky, você tem que ir lá comprar ou alugar o filme. Eles estão preparando o filme, estão preparando o vídeo e finalmente se apresentam. Então, a inata é como se você ligasse a televisão e o filme que está passando lá.
ela é inespecífica. E a adquirida é como se você tivesse escolhido passar um filme X e você está lá alugando ele, certo? Então, a adquirida ela só entra na jogada se a inata não der conta. Se a inata estiver dando conta, ela poupa a adquirida. A inata não tem memória. Ela vai atacar todo mundo que for ruim, no ponto de vista dela. Já a adquirida, não, ela tem memória. Se você criou um anticorpo contra sarampo ou contra varíola, se o vírus da varíola aparecer de novo, essa memória está lá. Imediatamente tem um exército para combater aquele vírus. Entendeu? É o que a vacina faz. Ela cria uma memória na imunidade adquirida. Ok. No mundo que nós vivemos hoje, nós estamos num oceano de tóxicos. A água está intoxicada, está com tóxico, a alimentação, o solo, o mar, o vento, tudo tem tóxico, tudo tem tóxico. O Brasil é hoje o número 1 em agrotóxico, para você ter uma ideia, per capita no mundo. Ganhamos esse título, primeiro colocado. Então, é difícil hoje você encontrar um alimento que não tenha toxina. Tem ali parte do alimento, tem a parte da toxina. Então, esse é o primeiro problema, que antigamente não existia. Antes da Revolução Industrial, não existia poluição. E hoje é o que mais tem, a poluição. Então, isso são as toxinas. Segunda coisa importante é o fator de desnutrição. Nós não temos a mesma nutrição que os nossos avós tinham, porque os nossos avós, os alimentos chegavam mais limpos à mesa e eles chegavam com muito mais vitaminas e minerais, porque hoje o solo brasileiro ficou pobre. Você planta a mesma substância, a mesma planta no mesmo lugar, por 10 anos seguidos, o que acontece? Acabam as reservas naquela área. Como você não recoloca, porque quando você coloca o adubo, nitrogênio, fósforo e potássio, não coloca mais nada, vai faltar. Então, os alimentos já não têm as mesmas vitaminas e minerais de antigamente. Então, acaba causando um processo de desnutrição. É muito mais complexo viver na cidade onde você vive hoje do que era 20 anos atrás. Ou seja, tudo ficou mais estressado. O estresse tomou conta da nossa vida. Então, nós vivemos o tempo todo estressado, principalmente se você mora numa cidade grande. É o estresse para ir trabalhar, é o estresse para voltar do trabalho, é o estresse no trabalho, e isso contribui sobremaneira para o aparecimento de doenças. A outra coisa importante para a doença é infecção e infestação. É uma bactéria, é um vírus, é um fungo, é um parasita, que não diminuiu, continuou. E com o uso inadequado dos antibióticos, a resistência dos micro-organismos ao antibiótico aumentou. Então, nós temos mais esse problema ainda. E, por último, eu gostaria de citar, respondendo essa pergunta, que é a poluição eletromagnética. Vai chegar aí agora o 5G. Nós já temos no Brasil o 4G. O 5G vai fazer um grande avanço tecnológico. Mas nós vamos pagar um preço muito grande por isso, porque agora nós vamos ter muito mais radiação que vão nos incomodar, que é do 5G, que está sendo estudada já. Você combina tudo isso, você combina a desnutrição, você combina os tóxicos, você combina a poluição eletromagnética, e etc., etc., você vê o que acontece. Se você não tiver com um organismo muito saudável, se você não tiver com uma imunidade muito boa, você vai acabar ficando doente. Doutor Laíde, eu acompanho o seu trabalho já há muito tempo e eu percebo que o senhor usa muitas metáforas nas suas explicações. Por que o senhor usa essas metáforas? E nos dê um exemplo aí de uma metáfora poderosa. Pois não? É verdade, eu uso muita metáfora. A metáfora é o modo de você ensinar uma coisa complexa de uma forma simples. Como é que você vai ensinar para um sapo que nunca saiu da lagoa como é a onda do mar? Você só pode fazer isso metaforicamente. Como é que você vai ensinar para um indivíduo no planeta Terra como que é o mundo espiritual depois da morte? Metaforicamente, o que Jesus fazia? Jesus contava histórias, ele contava parábolas, e através da parábola, que é uma metáfora, ele ensinava. Então, eu procuro trazer as metáforas para o mundo médico.
e facilita tremendamente, como nós vamos ver aqui agora. Deixa eu, você pediu, eu dar um exemplo de uma metáfora. Sim. Uma metáfora que eu gosto muito é a metáfora do bambu. Primeiro que o bambu é muito flexível. Aliás, um dia Charles Darwin estava no jantar e alguém, para desafiá-lo, perguntou para ele: Sr. Darwin, se o senhor pudesse resumir toda a sua teoria da evolução numa frase, o que o senhor diria? E ele respondeu: não são as espécies mais fortes ou mais inteligentes que vão sobreviver, são aquelas com a maior capacidade de adaptação. E o bambu tem isso. Vem uma tempestade, essa tempestade consegue arrancar um carvalho e jogar ele na enxurrada, arrancar ele com raiz e tudo e jogar ele na enxurrada, e o bambu, que se curva ao vento, sobrevive. Então, a flexibilidade do bambu nos ajuda muito nesse processo metafórico. Mas eu vou além. Eu vou no bambu chinês. Por que eu uso o bambu chinês? Porque o bambu chinês é o seguinte: você pode ir na internet, você vai ter vários artigos lá sobre o bambu chinês. O bambu chinês, você planta ele, no primeiro ano ele não dá nada, no segundo ano ele não dá nada, no terceiro ano não dá nada, no quarto ano ele não dá nada, no quinto ano, dependendo do bambu, ele pode crescer de 12 a 25 metros. Ele não cresceu nada nos primeiros 4 anos e, de repente, ele cresce. Você fala, isso parece um milagre. Se você for ver o que está abaixo da terra, as raízes estão crescendo para dar o sustento para esse bambu no quinto ano ir de 12 a 25 metros. Quer dizer, existe uma sustentação para isso. E a analogia que eu faço, por exemplo, para a doença. A pessoa está doente, começa a ser tratada. No começo ela não sente nada, mas ela está melhorando. Ela está melhorando, de repente ela melhora. Aí, de repente, ela sara. Então, o bambu chinês ensina você, além da flexibilidade, assim, ensina você paciência e persistência. Entendeu? Por isso que eu gosto de usar metáfora, porque no momento que eu acabei de contar para você a história do bambu chinês. Se você não tivesse escutado ela antes, se é a primeira vez que você está escutando, primeiro você já está interessado em ir para a internet pesquisar, e acho que mesmo que você morra de velhice, você vai sempre lembrar da metáfora do bambu chinês. Até a próxima.